Alma querida e boa, mais uma vez reunidos para recebermos da espiritualidade as bênçãos de que todos nós necessitamos. Então, queridos irmãos, segundo o espírito Marco Prisco, o homem são os seus pensamentos que fomentam atitudes e estimulam realizações. A vida é feita de momentos que surgem e passam. E de conformidade com a nossa decisão, darão origem aos estados de paz ou de aflição. São os momentos de decisão feliz que nos garantem a harmonia íntima, assim como os momentos de decisão infeliz nos conduzem à amargura e à dor. Esclarece o espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que Jesus, antes de aparecer às mulheres que foram ao túmulo vazio, descera às regiões de sofrimento onde Judas se encontrava após a morte do corpo físico. Fora resgatar o amigo, levando conforto e incentivo para libertar-se da culpa e recuperar-se. No aturtimento ímpar, sem poder ver o amigo divino, Judas sentiu momentaneamente atenuarem-se-lhe as dores e a loucura, e ouviu-lhe a voz descida dos refolhos do ser. Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar de culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco mais, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. O espírito Maria Dolores, na poesia Retrato de Mãe, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos conta que depois de muito tempo sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto. Estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu.
que aniquilei a vida do Senhor? A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor, em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho como mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: Mãe, não venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho da figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me ouviu, chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro. Por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ha, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, a dama disse docemente: Por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo. A vida maravilhosamente revestida de paz, de luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como que olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Afinal, quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor. O anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Suavizado o sofrimento pelo reconforto da presença, Judas adormeceu por um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações
redentoras. Alma querida, cerca de 2000 anos após a crucificação de Jesus, do Cristo, o jornalista e autor brasileiro Humberto de Campos, na condição de desencarnado, teve a oportunidade de entrevistar o espírito que um dia foi Judas Iscariotes. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado onde precursor batizou Jesus Cristo, Humberto de Campos divisou um homem sentado sobre uma pedra. E sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Judas, você sabia, costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de outrora. E Humberto pergunta: o senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras da sua longa túnica. É uma verdade. Tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que a morte era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado.
vítima de um ato desleal e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino nas alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com os seus prantos, infinita é a sua misericórdia. E não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo-o aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Alma querida e boa, encaremos Judas com a devida calma, desapaixonadamente. Como foi Judas ter ao apostolado? Por solicitação própria? Não, ele foi chamado. Ressaltemos um ponto importante. Jesus sabia que Judas ia cometer o ato delituoso ao qual se referiu por ocasião da última Páscoa. Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Tudo estava previsto. Jesus veio à Terra no desempenho de missão redentora. Para consumá-la, se fazia mister tornar-se conhecido dos homens através de exemplos vivos, mostrando-lhes a estrada da salvação e conduzindo por ela como guia toda a humanidade. Ele estava perfeitamente enfronhado do que o esperava. Cristo, provavelmente, seria morto com ou sem a traição de Judas, pois viveu em uma época extremamente violenta, dominada por déspotas sanguinários. Portanto,
Judas nunca foi o vil instrumento da imolação do Cordeiro de Deus. Iniciando sua tarefa, Jesus começa reunindo os que deviam colaborar com ele na obra da libertação humana. Junto a alguns pescadores e sem preâmbulos, diz: acompanhe-me, pois doravante sereis pescadores de almas. E tais indivíduos, como que premidos por molas invisíveis, deixam seus barcos, redes e demais apetrechos do ofício e seguem Jesus. O mesmo se dá com Mateus, o cobrador de portagens da alfândega, que se junta aos demais escolhidos. O que concluímos é que eles tinham vindo a este mundo já designados a desempenhar certas incumbências junto ao Redentor da humanidade. Do contrário, é inexplicável a facilidade com que todos anuíram ao chamado que lhes foi dirigido por um homem desconhecido, com quem jamais haviam tido qualquer entendimento e que viram pela primeira vez. O compromisso fora tomado antes, noutro plano da vida, ainda na espiritualidade. Assim também Judas foi solicitado a acompanhar Jesus. Anuiu com os demais ao chamamento. Se Judas ia fracassar, desastrosamente, como fracassou, na qualidade de apóstolo, se as profecias previram o acontecimento, se finalmente Jesus estava ciente do desastre que esperava aquele discípulo, achando até que melhor fora ele não ter nascido, isto é, ele não ter vindo ao mundo, então por que o incluiu no apostolado? Não seria preferível afastá-lo? Meditemos. Jesus não podia consentir na perdição de Judas ao incorporá-lo no colégio apostólico, prevendo a sua ruína. Há, portanto, uma razão que o levou a agir como agiu. Estudemos o caráter de Judas. Além de ambicioso, amigo do dinheiro, egoísta, era cínico. Esse mal, quando empolga os espíritos, os torna, por assim dizer, impermeáveis à luz, à verdade e a todas as sugestões e inspirações boas e salutares. Ficam impassíveis às emoções e às influências de ordem moral. Sua consciência se cauteriza, sua razão se obnubila. Ficam cristalizados na esfera em que se encontram. E aí ficariam eternamente se o sujetambula levanta em latim e caminha, não constituísse a lei soberana que rege o destino das criaturas de Deus, da evolução, e segue pela correnteza das provas, arrastados pelas torrentes caudalosas de profundo rio, sacudidos pelas ondas, batendo contra os rochedos ásperos, até que despertam para a realidade, abrem os olhos para a luz, acordam-se-lhe a razão e a consciência, raiando a aurora de uma vida de reparação, de reabilitação. Jesus não viu somente a queda de Judas, mas também a sua redenção. A missão de Jesus não foi compreendida pelos homens de seu tempo. Inclusive,
pelos próprios discípulos e apóstolos. Todos viam no enviado celeste o libertador do povo de Deus nas garras de César. Supunham que Jesus empregaria processos e meios miraculosos para vencer o despotismo romano, expulsando os invasores da Palestina, e aguardavam esse momento. Ninguém pensava na libertação do espírito da servidão, dos vícios e das paixões, com sede na alma. Essa questão era demasiadamente transcendental para os homens daquele século. Judas via em Jesus um místico com poderes supranormais, extraordinários, aguardando o momento oportuno para utilizá-los em favor do povo oprimido. Naturalmente, ao negociar com os sacerdotes a entrega do seu mestre, Judas supunha que ele jamais pereceria nas mãos dos seus inimigos. Estaria convencido que, na ocasião propícia, Jesus os destroçaria, manejando as faculdades que tanto o distinguiam. Quando, porém, acompanhando com interesse a sucessão dos acontecimentos, viu que Jesus caminhava para o suplício, Judas estremeceu. O que teria se passado com ele? Em tão trágico lance, a linguagem humana não possui expressões bastante fortes para relatar. Perpassou-lhe pela mente o quadro da sua vida ao lado do Mestre. Lembrou-se das palavras que ouvira dele, de sua bondade e doçura, de sua dedicação pelos sofredores, dos benefícios que espalhou por onde esteve, do que havia acontecido com a filha de Jairo, da ressurreição de Lázaro. E todo o seu passado escoou em sua mente de modo vertiginoso. Todo o bem e todo o mal que ele, Judas, havia praticado. Sua alma desperta. Em seu interior surgem as labaredas rubras do remorso. Enlouquece. Se mata. Quanto tempo ficaria no estão de desespero em que partiu desse mundo? Não sabemos. O que sabemos é que se arrependeu. Deu, portanto, o primeiro passo no caminho para a sua reabilitação. Jesus perdoou-lhe como perdoou a Pedro, a Paulo, que também pecaram. Todos, depois de suportarem a consequência dos erros praticados, se reabilitaram. Judas resgatou a grande culpa no cadinho de uma imensa dor. Depois de várias reencarnações, misericórdia de Deus, né? A oportunidade da evolução. Então, depois de várias reencarnações, Judas, que traiu Jesus por 30 dinheiros, 30 moedas de prata, volta, reencarna como Joana d'Arc, entregando-se plenamente à causa da humanidade, na veste de uma mulher inocente e humilde, sendo infamemente traída, vendida aos ingleses por 10.000 libras, como o fez com o Cristo, porém pagando literalmente esta dívida na fogueira da intolerância e pelo testemunho de vida com desmedido fervor a Deus.
libertou a gloriosa nação francesa de seus cruéis invasores, sendo hoje a protetora, a santa padroeira da França. Alma querida e boa, há momentos em nossas vidas que não aproveitamos, momentos que passamos na inutilidade, ou nos comprometendo com os erros, momentos que nos produzem aflições e dores sem conta. Surge também e ressurgem momentos que nos convocam à liberdade, à legítima paz. Indispensável saber utilizar as lições do Evangelho em cada momento da existência física, a fim de podermos fruir as bênçãos da vida eterna. A vida nos oferece, a cada instante, inúmeros momentos para que tomemos decisões. Se a decisão for feliz, nossos momentos futuros nos trarão felicidade. Se houver infelicidade na decisão, as horas seguintes nos reservarão fatos e notícias desagradáveis. Assim é a vida, feita de momentos. Por isso, cuidado nos momentos em que somos compelidos a tomarmos decisões. Cada decisão tomada definirá o nosso próximo momento. Alma querida e boa, a mensagem de hoje. Neste encontro com Jesus, com a espiritualidade. E agora fiquemos com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que nos falará sobre amor. Até sempre. Fique em paz. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.